Uma das principais razões pelas quais a maioria das pessoas não consegue entender a dívida é por causa do sistema educacional tradicional. A escola não ensina as pessoas a entender a linguagem do dinheiro. Isso as torna buscadoras de emprego. E quando você está em um emprego, não tem como usar a dívida para reduzir os impostos que paga. Mas os ricos, sejam grandes ou pequenos empresários, usam a dívida de juros para reduzir o lucro e, portanto, pagar menos impostos. Existem dívidas boas e ruins. Se você tem dívidas ruins, é melhor se livrar delas o mais rápido possível. Dívida de cartão de crédito é uma dívida ruim se você é um comprador compulsivo. Dívida estudantil também é uma dívida ruim, a menos que você se comprometa 100% a se formar e tenha um emprego que pague o suficiente para cobrir os pagamentos da dívida. Mas então, o que é uma dívida boa? A dívida em termos de fluxo de caixa. Dívida ruim retira dinheiro do seu bolso, enquanto dívida boa traz dinheiro para o seu bolso. Os especialistas financeiros chamam a dívida boa por uma razão. Isso os ajuda a ganhar mais dinheiro. Simplesmente significa que você precisa investir dinheiro para fazer mais dinheiro. Mas como você obtém o dinheiro em primeiro lugar? Eu chamo isso de dinheiro de outras pessoas, ou OPM. Já imaginou desvendar os segredos das maiores mentes do mundo sem nenhum esforço? Pode parecer incrível, mas agora é uma realidade. Com o nosso kit de 100 livros resumidos, que inclui audiobooks e PDFs das partes mais valiosas, o aprendizado se tornou mais acessível do que nunca. Não perca essa oportunidade. Garanta o seu kit clicando no primeiro link da descrição. Você pode entender o fluxo de caixa da seguinte forma. Se você tem uma casa, ela não é um ativo. É um passivo, porque mesmo sem pagamentos de dívida, você precisa gastar dinheiro com taxas, reparos, manutenção e muito mais, enquanto não recebe dinheiro. Mas se você paga em dinheiro, investe em imóveis e investe, você recebe um fluxo de caixa. É um ativo. Esse fluxo de caixa deve superar os pagamentos de dívida e outras despesas. Então você terá dinheiro entrando em vez de saindo. E o mesmo acontece com um carro ou um barco. Enquanto a maioria dos barcos perde dinheiro, barcos que são alugados ou investidos ganham dinheiro. O investimento cobre a dívida original, deixando ainda algum dinheiro com você. Uma vez que você tem mais dinheiro para investir, pode expandir seu portfólio para várias propriedades imobiliárias e viver do fluxo de caixa. Sem ter que trabalhar para um salário. Então, a conclusão é que nem toda dívida é ruim.
Você precisa gerenciar com cuidado, saber como usá-la e manter um olho no fluxo de caixa. Minimize suas taxas. Taxas são uma saída de dinheiro. Elas deixam você com menos dinheiro disponível para usar como quiser. Mas há alguma maneira de evitar o pagamento de taxas? Não. Não estou sugerindo evasão fiscal. Estou sugerindo economia de taxas. E há uma grande diferença entre os dois. Evasão fiscal é ilegal. Significa que você não paga as taxas que deve. Mas economia de taxas é legal. Reduz o valor das taxas que você deve pagar em primeiro lugar, para que você pague menos. Para explicar isso, primeiro preciso que você entenda os 3 tipos de renda: renda comum, salário, renda de portfólio, renda de negócios e investimentos, renda passiva, renda de negócios. A renda comum é a mais tributada devido à falta de benefícios fiscais. A renda de portfólio é tributada no nível mais alto. Mas a renda passiva é tributada no mínimo, graças às muitas isenções fiscais permitidas pelo governo. E a maior isenção fiscal para reduzir a renda tributável é o pagamento de juros sobre dívidas. Enquanto a maioria das pessoas compreende a dívida de uma única maneira, eu devo destacar uma verdade menos conhecida sobre a dívida. Uma das principais razões pelas quais a maioria das pessoas não consegue entender a dívida é por causa do sistema educacional tradicional. A escola não ensina as pessoas a entender a linguagem do dinheiro. Isso as torna buscadoras de emprego. E quando você está em um emprego, não tem como usar a dívida para reduzir os impostos que paga. Mas os ricos, sejam grandes ou pequenos empresários, usam a dívida de juros para reduzir o lucro e, portanto, pagar menos impostos. Eles podem pagar à vista, têm o dinheiro, mas ainda pagam, apenas para aproveitar as isenções fiscais. Você pode se perguntar, por que deixar a segurança do emprego para correr o risco de começar um negócio? A resposta é que o mercado de trabalho está diminuindo a cada segundo. Com veículos autônomos e inteligência artificial, a maioria dos empregos está se tornando obsoleta. Com menos e menos empregos disponíveis, é hora de entrar no mundo dos negócios. Exercite seu cérebro. Eu sou uma inspiração para muitas pessoas por um motivo. Eu não me limito a formas de pensar que não funcionam mais. Eu estou sempre me atualizado com o presente e com o futuro. Meu mantra secreto é fazer perguntas. Eu te incentivo a fazer o mesmo. E é por isso que eu não sugiro que sigamos o caminho tradicional de vida, antiquado e exaustivo. Ir para a escola, obter boas notas, conseguir um emprego, trabalhar duro, ficar livre de dívidas e investir no mercado de trabalho. Embora esse caminho seja ótimo para muitas pessoas que não têm uma mentalidade empreendedora, não é ideal para aqueles que a têm. Então, se você tem uma mentalidade empreendedora, deve fazer perguntas e seguir apenas aquilo que faz sentido para você. Hoje em dia, as coisas estão mudando muito rápido. Então, não questionar o antigo modo de vida pode ser prejudicial. Mesmo com um mercado de trabalho que está se esvaziando, se olharmos além de nossos arredores, podemos encontrar oportunidades em todos os lugares. Vivemos em um mundo globalizado e, portanto, não precisamos limitar nossas oportunidades ao que está disponível em nosso país. Todos nós temos telefones e conexões de internet, mas sabemos como usá-los para nos tornarmos mais fortes? Se tivermos um celular, a maioria das pessoas diria não. É por isso que nossos cérebros estão condicionados a evitar riscos ou questionar o que existe. Se tivermos um celular, podemos nos conectar com qualquer pessoa no mundo. Podemos oferecer nossas habilidades a partir de um país de baixo custo e ganhar um salário dos países que pagam mais. Suponha que um americano médio ganhe $50 por hora, mas você pode fazer o mesmo trabalho por $25 por hora. Os empregadores virão de todos os lados, e $25 por hora é muito mais do que os $7 por hora que você teria em seu país, deixando-o com um salário suficiente para iniciar muitas outras fontes de renda passiva. Tudo o que é preciso é investir tempo e esforço inicial para se estabelecer e continuar aprendendo novas habilidades pelas quais as pessoas estão dispostas a pagar. Não tenha medo de cometer erros. A maioria vê erros como algo negativo, mas para um empreendedor, cometer erros e aprender com eles é a chave para se tornar rico. Outra coisa que todos precisamos desenvolver é que erros não são ruins e falhar está fora de cogitação. Um bebê aprende a andar levantando-se e caindo
levantando-se e caindo. E o mesmo acontece com qualquer negócio. Nenhum negócio se torna lucrativo da noite para o dia. É somente depois de entrar no negócio e cometer seus próprios erros que você aprende o que funciona e o que não funciona. Temos inúmeros exemplos diante de nós. Jeff Bezos disse uma vez que não tinha ideia do que estava fazendo quando começou a Amazon. A SpaceX de Elon Musk falhou em 3 lançamentos antes de ter sucesso no 4º. Eu te inspiro a aprender com esses exemplos. Cometer erros é a única maneira de aprender a jogar o jogo. Quando você assume grandes riscos ou entra em algo novo, é obrigado a cometer erros. Mas não aprender com seus erros se torna um problema. Se você comete um erro uma vez, pode não custar muito. Mas se você comete o mesmo erro de novo e de novo, acabará ficando para trás. Antes mesmo de haver dinheiro, as pessoas ainda trocavam valor. Elas trocavam ou negociavam entre si. Então, se você tinha uma caixa de arroz e eu tinha um par de sapatos, poderíamos trocá-los diretamente sem usar dinheiro. Mas e se você quisesse comprar um vestido, por exemplo? Percebeu como era difícil encontrar um comprador e um vendedor, ambos com os produtos que desejavam trocar? E é por isso que o dinheiro foi criado. No entanto, isso não foi o fim. Com o dinheiro, o conceito inerente de valor percebido foi introduzido. E ainda usamos esse conceito todos os dias. O dinheiro tem valor porque nós, como humanos, percebemos que é valioso. Talvez porque seja de qualidade limitada. Se valorizamos algo mais, estamos dispostos a pagar mais por isso. E é aqui que surge a diferença entre o pensamento empreendedor e o pensamento de empregado. Os empregados buscam dinheiro, enquanto os empregadores buscam valor. Portanto, se quisermos enriquecer rapidamente, precisamos pensar mais sobre como podemos criar valor em vez de apenas buscar mais dinheiro. Identificar pontos de dor e oferecer soluções para esses problemas é a chave para atrair as pessoas. Precisamos identificar problemas que precisam ser resolvidos e encontrar maneiras de resolvê-los. É assim que acabamos criando valor. A maioria dos empreendedores bem-sucedidos fez o mesmo, desenvolvendo soluções bilionárias para grandes problemas do mundo real. Quanto maior o problema que resolvemos, mais valor criamos. E quanto mais valor criamos, mais dinheiro ganhamos. Eu afirmo que não há uma estratégia de investimento única e correta. Nossa estratégia deve se adaptar a tempos em constante mudança. Em fases econômicas incertas, como o mundo pós-pandemia em que vivemos, entender a economia global é crucial. Nossas decisões financeiras devem evoluir com a evolução do dinheiro. Como todos sabemos, inicialmente o dinheiro era lastreado pelo ouro. Mas depois, o dólar americano se tornou a moeda de reserva, e em 1971, o presidente americano Richard Nixon eliminou completamente a convertibilidade do ouro. O mundo entrou em um regime de reserva totalmente fiduciária, inflando o dólar americano e tornando-o a moeda de reserva mais forte do mundo. As pessoas que mantinham dólares americanos se tornaram muito mais ricas da noite para o dia. Segundo os economistas, a economia mundial muda drasticamente a cada 50 anos. Saber disso nos ajuda a tomar as decisões de investimento certas no momento certo. Após a pandemia, a economia global está passando por uma mudança recessiva. Os investidores estão direcionando seu dinheiro para ativos seguros, como o ouro, para evitar a erosão de valor. Se um número suficiente de investidores decidir que quer o ouro físico, que quer receber o ouro, teremos um aumento no ouro que será incrível. Portanto, até agora, nossas decisões financeiras precisam ser orientadas para evitar a erosão de valor. Precisamos preservar nossa riqueza em ativos seguros, em vez de investir em ativos mais arriscados, como os mercados de ações. A dívida é considerada uma espada de 2 gumes. Este único instrumento pode torná-lo super rico, mas também pode levá-lo à ruína. Agora quero te mostrar como os ricos utilizam a dívida para aumentar sua riqueza, e como a dívida pode ser uma força poderosa que impulsiona todos os seus sonhos e esforços. Os ricos construíram impérios. A história da dívida não é nova. Remonta aos anos 1800, quando Rockefeller começou seus negócios. Custando 400 bilhões de dólares hoje, Rockefeller não nasceu rico. Filho de um agricultor e frequentador assíduo da escola, ele se tornou o americano mais rico da história, superando Jeff Bezos, Bill Gates e Elon Musk juntos.
Rockefeller nunca foi um aluno exemplar, pois a escola não ensinava sobre dinheiro. No entanto, ao conseguir um emprego como assistente de contador, ele aprendeu sobre o mundo dos negócios de maneira prática. Percebendo que poderia gerar grande riqueza com o capital inicial, iniciou um pequeno negócio de comércio de commodities agrícolas, usando apenas $1.000 emprestados pelo pai. Essa foi sua primeira dívida, mas proporcionou uma base sólida nos negócios. Em 2 anos, ele estava gerando lucros de $17.000. Naquela época, a indústria do petróleo estava em alta e Rockefeller trouxe inovação ao utilizar gasolina em vez de óleo para extrair querosene, resultando em uma redução significativa nos custos. Essas técnicas inovadoras conquistaram a confiança dos bancos e fornecedores, que começaram a oferecer condições mais favoráveis. Foi assim que Rockefeller mudou o jogo, usando estrategicamente o dinheiro para adquirir competidores menores e criar um monopólio no setor de óleo. Esse monopólio permitiu-lhe obter descontos volumosos e transportar petróleo a taxas mais baixas, consolidando sua fortuna. Nos anos 1870, esse filho de um agricultor tornou-se um milionário aos 31 anos, com sua empresa, a Standard Oil, refinando 90% do petróleo nos Estados Unidos. O mais notável sobre Rockefeller foi sua prática de sempre pagar suas dívidas pontualmente, mas não hesitar em assumi-las quando via oportunidades de crescimento. Os ricos não recebem salário. Embora todos tenham ouvido falar de mansões bilionárias, carros caros e férias luxuosas, o fato menos conhecido é que os ricos não pagam por tudo isso com seus salários. Em 2021, Elon Musk revelou o segredo por trás de seu estilo de vida luxuoso em um tweet. Eu só tenho dinheiro. A única maneira de eu pagar despesas pessoais é vender dinheiro. Musk não recebe salário, mas possui ações da Tesla, avaliadas em bilhões de dólares, que ele não vende. Ele utiliza essas ações como garantia para obter empréstimos e vive com base nessa dívida. A dívida oferece benefícios duplos a Musk. Primeiro, evita o pagamento de impostos, pois a dívida, quando paga com dinheiro, não gera impostos, permitindo que ele diversifique seu dinheiro como desejar. Em segundo lugar, ao não vender suas ações da Tesla, evita pagar impostos sobre ganhos de capital. Musk usa seu negócio como garantia para obter empréstimos, conhecidos como linha de crédito com garantia. Se obtiver um empréstimo com uma taxa de juros de 6%, precisa garantir que o valor da Tesla cresça pelo menos 6%. Quando precisa pagar a dívida, ele obtém outro empréstimo usando o mesmo negócio como garantia e paga o primeiro empréstimo. Esse ciclo permite que Musk mantenha seu estilo de vida desejado. Os ricos amam o mercado imobiliário. Enquanto as pessoas comuns lutam para comprar uma casa, os ricos compram várias propriedades em todo o mundo. Surpreendentemente, eles não moram nessas casas sozinhos. Apesar de terem bilhões, eles compram propriedades de milhões. Elon Musk, por exemplo, gastou $61 milhões para comprar 5 casas na Califórnia em 2018. O jogo imobiliário funciona assim. Suponha que você encontre uma propriedade no valor de $1 milhão. Você paga 80% do valor com dinheiro emprestado e 20% com seu próprio investimento. Se sua receita líquida da propriedade for maior do que os custos, você pode alugar sem investir seu próprio dinheiro. Essa estratégia permite aos ricos expandirem seu portfólio imobiliário e aumentarem sua riqueza. E a melhor parte desse rendimento é que você não precisará pagar impostos sobre ele. Isso ocorre porque você pode ajustar a depreciação em sua propriedade a cada ano. A depreciação não é uma despesa real que implica desembolso de dinheiro. É uma desvalorização presumida que representa o custo do aluguel que você está legalmente autorizado a deduzir de sua receita. Isso tudo seguindo o contexto do meu país, os Estados Unidos. Os ricos não misturam as coisas. Quando Elon Musk decidiu adquirir o Twitter, ele investiu $13 bilhões, mesmo com um patrimônio líquido próximo de $250 bilhões. Isso pode parecer contraintuitivo para algumas pessoas, pois quando você possui $250 bilhões, poderia gastar com segurança $13 bilhões. No entanto, houve muita reflexão ao investir esse dinheiro. Esses investimentos são conhecidos como acordos de compra, ou LBO, Leveraged Buyout,
Em um LBO, o dinheiro investido é garantido pelos ativos da empresa adquirida, que neste caso foi o Twitter. Assim, os investidores injetam dinheiro na expectativa de que a empresa adquirida seja lucrativa e seus fluxos de caixa futuros possam cobrir o investimento. Musk adquiriu o Twitter não apenas por vê-lo como outro negócio lucrativo, mas também como uma forma de promover mudança social e garantir a liberdade de expressão. No entanto, isso também significa que Musk tem suas dúvidas sobre a lucratividade do Twitter. Portanto, o uso do LBO faz ainda mais sentido. Se o Twitter for lucrativo, Elon se beneficiará significativamente. No entanto, se o Twitter falhar, o risco de Elon é limitado ao capital próprio que ele possui na empresa. Os investidores não podem exigir que Elon pague a dívida pessoalmente. Eles só podem recuperar o investimento vendendo os ativos do Twitter. Apenas o tempo dirá se esses ativos serão suficientes para quitar toda a dívida ou não. No entanto, ao investir essa quantia, Elon garantiu que seus ativos pessoais estivessem protegidos e que todos os seus negócios mantivessem sua entidade legal separada. Os investidores não podem forçar Elon a vender as ações de 94 bilhões de dólares do Twitter da Tesla, e ele ainda pode continuar a viver sua vida luxuosa. Os ricos gostam de adquirir ativos e mantê-los para a eternidade. Eles apreciam passar esses ativos para suas gerações futuras. Eles entendem que o valor desses ativos está destinado a crescer, então preferem manter sua família livre de dívidas. No entanto, isso não significa que eles deixariam passar qualquer oportunidade de investimento multibilionária que surgisse. Enquanto seus próprios recursos estão investidos em ativos ilíquidos, eles geram liquidez por meio de dívida e aproveitam oportunidades de negócios lucrativos. Em abril de 2023, Mukesh Ambani, presidente da Reliance Industries, pagou o maior imposto da história corporativa indiana. O Sr. Ambani desembolsou 5,5 bilhões para impulsionar a implementação do 5G no país. No entanto, 5,5 bilhões de dólares representam apenas uma pequena parte de seu valor total de 82 bilhões de dólares. Ele possui uma residência, Antila, avaliada em 2 bilhões de dólares, e propriedades em todo o mundo. Ao combinar apenas algumas dessas propriedades, ele poderia ter facilmente financiado a implementação do 5G sem recorrer à dívida. No entanto, ele optou por pagar, pois desejava deixar um legado para seus 3 filhos, Akash, Anant e Esha. Com o potencial de representar 2% do PIB da Índia até 2030, a implementação do 5G poderia resultar em um crescimento econômico de 180 bilhões de dólares. Ninguém compreende melhor isso do que o gigante das telecomunicações, o Sr. Ambani. Portanto, abrir mão de uma oportunidade tão importante devido à falta de liquidez não é uma decisão que se esperaria dele. Ele preferiu pagar agora e colher os benefícios do 5G no futuro, em vez de permitir que outras empresas de telecomunicações conquistassem seu mercado. Em 2012, quando Mark Zuckerberg comprou uma casa, conseguiu uma taxa de imposto de apenas 1,05%. Na mesma época, a taxa média de imposto sobre propriedades era de 2,76%. Se você está se perguntando por que Zuckerberg obteve essa taxa de imposto, deve saber que ele custou 15,6 bilhões de dólares na época, e os bancos não tinham dúvidas de que ele pagaria de volta. Assim, devido ao baixo risco associado à renda de Zuckerberg, os bancos conseguiram minimizar o valor do imposto para ele. É bem sabido que quanto maior o valor em dólares ou crédito, menor será a taxa de imposto para você. No entanto, muitas pessoas esquecem de analisar os detalhes desse acordo de Zuckerberg. Em primeiro lugar, ele mudou-se imediatamente para a casa que amava e continuará a viver lá até se sentir confortável. Em segundo lugar, investiu seu próprio dinheiro em empreendimentos mais substanciais, proporcionando-lhe grandes lucros mesmo após pagar os juros da dívida. Terceiro, espalhou o pagamento do imposto sobre a propriedade por mais de 30 anos, quando o valor real desses pagamentos seria apenas uma fração do valor atual, devido à inflação. Portanto, sem travar seu capital, ele aproveitou oportunidades de alto retorno, adiou despesas e reduziu seus gastos a uma fração, ajustada pela inflação. Inscreva-se para mais vídeos sobre finanças pessoais.
Ative as notificações e deixe um like para apoiar este canal. Obrigado por assistir.